Oi, leitores! Para quem não sabe, existe uma série literária chamada Crônicas Lunares, e cada livro dessa série vai ser uma releitura de um conto de fadas, em um mundo futurista, distópico e cheio de alta tecnologia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que eu achei, a minha opinião sobre Cinder, que é o primeiro livro dessa série e vai ser a releitura do conto da Cinderela. Em Cinder, a gente tem um mundo futurista que é dividido entre humanos e ciborgues. Os ciborgues são metade humanos e metade robôs, e aqui nessa sociedade eles não têm o mesmo valor que os humanos. São seres considerados inferiores, meio que aberrações, e a nossa protagonista, a Cinder, é uma ciborgue de 16 anos. Aconteceu esse acidente quando ela ainda era uma criança, então ela passou por essa cirurgia, onde alguns membros dela, tanto externos como internos, como por exemplo uma das pernas e uma das mãos, foram substituídos por membros cibernéticos. A Cinder, ela não tem a nossa capacidade de chorar e nem de corar, mas ser uma ciborgue deu vantagens a ela, como por exemplo a capacidade do cérebro dela de detectar mentiras e a sua capacidade sobre-humana de conseguir consertar tudo, fazendo ela, então, a melhor mecânica da comunidade onde ela vive, que é a Nova Pequim. Um dia, o príncipe herdeiro de todo o império dessa comunidade vai atrás da Cinder por ela ser a melhor mecânica, precisando que ela conserte, antes do baile anual no palácio, um androide pessoal dele, que aqui é como são chamados os robôs domésticos. Ela logo fica ansiosa para ajudar ele nisso. Afinal de contas, é o príncipe por quem todas as garotas de Nova Pequim é apaixonadas. Nesse mesmo dia, horas mais tarde, a Cinder acaba descobrindo que a sua meia-irmã e também única amiga está infectada por uma peste fatal, a letumose, e mesmo essa doença assolando a Terra por anos, ainda não foi descoberto uma cura ou um antídoto. A Cinder, ela mora com a sua madrasta, que a detesta e que a considera mais como uma posse do que como um membro de sua família. E quando descobre que a sua filha, Peony, está infectada por essa doença, ela culpa a Cinder e a entrega como uma voluntária para as pesquisas que estão sendo feitas da letumose por cientistas lá no Palácio do Imperador, que já está em uma das últimas etapas da doença porque ele também está infectado. Lá estão sendo feitos testes em ciborgues, porque são seres considerados descartáveis, e nenhum sobreviveu até agora. Em meio a tudo isso, lá na Lua existe uma outra sociedade chamada de Lunares, pessoas com o poder de controlar mentes por bioeletricidade e que não são nada bem-vindos na Terra. Lá eles são governados por Levana, uma rainha considerada muito má e egoísta. Ela deseja a todo custo ser a nova imperatriz de Nova Pequim. Ou ela começará uma guerra contra todos os continentes do planeta Terra, sabendo muito bem que suas forças são bem maiores do que a de todos os países juntos. Porém, lá no centro de pesquisa para a cura dessa doença, lá um cientista acaba descobrindo que a Cinder não é um ciborgue comum. E ela não só tem algo que pode finalmente dar uma luz ao fim do túnel para as pesquisas da cura, mas também Cinder tem algo que pode impedir e desestabilizar os planos de Levana de conquistar o planeta Terra, começando por Nova Pequim. Vou ser sincera com vocês. Para mim, foi bem difícil começar a me envolver e principalmente gostar desse livro. Ele com certeza não é uma história ruim. Eu achei que a todo momento a autora não esqueceu que a base da história dela era o conto original da Cinderela. Então, pelo menos para mim, não fugiu disso, algo que eu achei bastante importante. Tem muitas coisas que lembram a Cinderela, o conto original. Por exemplo, a cena da abóbora no conto original, aqui no livro é um carro que a Cinder precisa consertar para tentar ir até o baile. O momento em que a Cinderela precisa fugir do baile, meia-noite, no livro tem também, mas digamos que numa versão mais futurista. Então, esses pra mim foram pequenos detalhes que fez toda a diferença para eu gostar do livro, que foi o fato da autora nunca esquecer o conto original. Não é uma história ruim,
Mas eu acho que, pelo fato de que, por ter essa temática mais cibernética e robôs e ficção científica e androides e alta tecnologia, e por eu não ter muito interesse em ler coisas assim, por eu não ter muito o hábito, o costume de ler histórias mais com essa pegada, foi algo que me fez demorar bastante a gostar do livro. Existe uma diferença no ritmo da leitura quando o livro tem um tema que você já é acostumado a ler, que você gosta, e quando é algo totalmente novo. Normal. Eu confesso que eu fui gostar de verdade do livro, que foi quando eu comecei a ter vontade de querer ir pros próximos e continuar a série. Foi chegando perto do final da metade dele. Indo pro desfecho foi quando realmente comecei a me empolgar com a leitura. A autora criou um mundo onde já aconteceram 4 guerras mundiais. Os carros que a gente conhece hoje são extremamente raros e o que eles usam lá atualmente na história são conhecidos como aerodeslizadores. Todos os continentes têm seus líderes, alguns são rainhas, outros imperadores, outros governantes, presidentes, e nós temos a Lua, que é totalmente governada por uma única rainha, que depois da morte ou desaparecimento para alguns da princesa Selena, que era a próxima à sucessão ao trono, a Levana foi coroada. Então, todo esse mundo, que, na minha opinião, apesar de ter sido sim bem escrito, a gente entende tudo o que está acontecendo, tudo que foi evoluído, mas ainda assim eu não acho que a autora se aprofundou muito nesse mundo distópico. Teve explicações? Teve sim, mas pra mim eu acho que foram tanto rasas. Eu acho que pode ter sido proposital, afinal de contas a série tem mais 4 livros pela frente, então eu acho que ela vai se aprofundando mais durante eles, espero. A Cinder foi uma personagem que eu consegui me apegar, eu realmente gostei dela, eu não sei se foi algo proposital, mas acontece coisas com a Cinder, o jeito que todo mundo trata ela por ser uma ciborgue, principalmente como a madrasta lida com ela, que me fez ficar com pena dessa garota praticamente o livro inteiro, então você meio que cria um certo carinho por ela. Ela foi crescendo, aprendendo que é inferior apenas por ser uma ciborgue. As pessoas são tão ignorantes que acham que nem sentimentos eles são capazes de sentir, mas eles também são humanos. Então a personalidade dela é meio que essa, de uma pessoa que cresceu sendo inferiorizada, mas conforme as coisas vão acontecendo com ela, principalmente depois que ela descobre que ela tem o seu valor, principalmente um valor grande para causa das pesquisas da doença, ela vai se impondo mais. A personalidade dela vai tendo uma certa evolução e o ápice disso é nas últimas cenas do livro. A gente descobre lá no final que a Cinder do final, do desfecho do livro, não é mesmo a mesma do início. A história tem o seu romance, que é um amor meio proibido, digamos assim, bem estilo contos de fadas mesmo. Não é aquele tipo de romance meloso, eu diria que o romance tá no seu segundo plano ao todo na história, mas todas as cenas, as poucas cenas do príncipe Kai com a Cinder, elas foram bem escritas no sentido de que fez eu acreditar no romance dos dois, sabe? No sentimento dos dois, não foi nada forçado, e eu até que no fim do livro eu até queria que tivesse tido bem mais romance do que realmente teve. A Cinder, ela finge desinteresse porque ela sente que não é digna disso, mas no fundo ela tem sim o sonho de ir no baile anual e dançar com o príncipe, assim como todas as adolescentes dessa história também têm. Mas como ela sempre foi inferiorizada por ser uma ciborgue, ela tenta o tempo todo esconder suas partes sintéticas, principalmente do Kai. Ela tem medo que ele sinta nojo dela, repulsa, e a considere como um nada, além de uma pilha de metal que fala, assim como todo mundo já fez com a Cinder. Ela é super insegura de gostar dele, mesmo ele deixando bem claro que aos olhos dele ela é especial, mesmo ele pensando que ela é somente uma humana mecânica. O Kai está prestes a se tornar imperador, com o pai dele em leito de morte, então ele vê na Cinder uma pessoa com quem ele possa contar, ser ele mesmo com ela, e talvez dividir o peso de todas as coisas que ele carrega com a responsabilidade de se tornar um futuro imperador tão novo. Mas o fato de que a rainha Levana quer a todo custo se casar com ele, somente pelo cargo de se tornar a nova imperatriz e ter ainda mais poder que ela já tem. Em troca de ser imperatriz, ela oferece paz entre a lua e a terra, que não tem uma relação nada boa entre os povos. Mas no fundo todo mundo sabe que assim que ela se tornar a nova imperatriz, vai ser apenas questão de momento até ela escravizar
todos os cidadãos de Nova Pequim e ela não vai se contentar apenas com eles. O livro ele tem algumas reviravoltas ao longo da história que pra mim foi um dos pontos mais negativos do livro, porque são descobertas muito previsíveis, tipo muito mesmo. Você suspeita de uma coisa e lá depois de uns 2 ou 3 capítulos pra frente essa coisa acontece, mas você já sabia, você já suspeitava, então de surpreendente mesmo acabou não tendo nada. Eu acho que a personagem mais bem escrita, pelo menos desse primeiro livro, é a Rainha Levana. Não é à toa que a autora fez um livro extra somente contando a história dela, suas motivações e tudo mais. A Levana, ela é uma rainha que todo mundo conhece, mas ninguém sabe a real aparência dela. Porque, como uma lunar, ela tem esse poder de manipular a mente das pessoas e ela usa isso principalmente pra encantar a aparência dela. Então ela usa isso a seu favor e encanta a mente das pessoas para todo mundo ver ali a criatura mais linda existente. E isso é limitado por 3 coisas. Ela não consegue manipular espelhos, câmeras e nem os cascudos, que são uma outra espécie de lunar que não tem esse poder de manipulação por bioeletricidade e justamente por não terem, eles também não podem ser manipulados. Ou seja, a Levana quer acabar com essa raça porque, querendo ou não, é uma espécie de ameaça para ela, já que lá na Lua ela governa através da manipulação da mente. Nesse primeiro livro, eu acho que ela foi uma personagem bem pouco explorada. Meu carinho é pela Cinder, mas eu acho que a Levana tem o potencial para ser bem mais interessante e mais explorada e fazer um estrago enorme aí em todos os outros livros da série. No geral, eu dei 3 estrelas para Cinder. Eu achei que eu ia gostar bem mais, porque eu, como uma amante de releitura de contos de fadas, fico bem na expectativa quando começo a ler algum livro com base em algum conto de fada. Mas como eu disse, eu demorei bastante pra gostar da história, me envolver, e durante a leitura eu pensei umas 10 vezes em abandonar o livro e continuar em outro momento futuro. Eu ainda não sei se foi uma questão mais da escrita da Marissa ou se foi essa vibe distópica de ficção científica que eu não sou muito chegada. Apesar de que eu li Crave a Marca, da Veronica Roth, e eu gostei muito do livro. Então acho que foi uma questão mais da escrita da autora, eu ainda não sei realmente. Ao mesmo tempo que os próximos livros vão ser baseados em outros contos de fadas, eu fiquei meio triste por mudar de protagonista, porque eu realmente gostei da Cinder, mas a história dela vai continuar no próximo livro, mesmo que no próximo seja outra protagonista. Eu não sei muito bem como isso vai funcionar. A autora, ela finalizou esse primeiro livro bem no seu ápice, quando você tá prontíssima pra virar a página e começar outro capítulo e saber o que vai acontecer, o livro termina, e isso me fez ter vontade de continuar a série. O próximo livro se chama Scarlet e vai ser a releitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, e eu não vou mentir, eu quero saber muito o que vai acontecer. Deixa aqui nos comentários se você se interessou por Cinder, e caso se interessou, aqui na descrição vai ter o meu linkzinho da Amazon pra você comprar Cinder ou qualquer outro livro que você quiser. Não vai interferir nadinha no valor final da compra de vocês e ao mesmo tempo vai me ajudar muito, vai ser um grande apoio para futuros vídeos aqui no canal. Avalie esse vídeo pra mim e me diz aqui nos comentários se você já leu a série, se vale a pena eu ir pra Scarlet, se vale a pena eu continuar a série. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e as próximas resenhas. Tem vídeo aqui no canal todo domingo e toda quarta, então espero que a gente se veja no próximo vídeo. Ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!